Que bom te ver por aqui. Eu sou Fabiana Santana, estrategista corporativa e pessoal. E hoje temos uma entrevista deliciosa com uma especialista. Mas antes, já deixa seu like aqui, porque vai ser bom. Você sabe que vai ser bom. E já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações quando tiver vídeo novo aqui. Porque você sabe que aqui só tem vídeo de papo cabeção, né? Letícia Brodoloni é a nossa entrevistada de hoje. Ela vai falar sobre ansiedade. Ela que é especialista em psicologia clínica e terapia Gestalt. Ou é Gestalt? Ela ensina como fala lá, né? E fala o que é isso também. E foi muito interessante o que ela falou sobre como lidar com a ansiedade e o papel do psicólogo nesse processo. Então, vem comigo! Estamos atravessando um momento de crise, né? E todo momento de crise envolve uma sensação de perigo, né? De alguma forma, em algum momento, a gente vai sentir que está em perigo, né? Nesse momento da proliferação do vírus, do confinamento. Por que perigo? Primeiro, porque assim, a gente teve a nossa rotina arrancada. Todo mundo, de uma hora para outra, teve que se readaptar, né? A gente ainda está em fase de adaptação, né? Então, a nossa rotina foi tirada, o nosso trabalho teve que ser todo transferido para casa, né? O nível de cobrança cresceu muito para quem trabalha de casa, faz o home office, né? Tem que dar conta de uma estrutura que antes era fora, agora é dentro de casa, as tarefas domésticas, para quem tem filhos, os relacionamentos. Agora, como todo mundo está confinado, né? Os relacionamentos estão muito mais intensos. Então, assim, ontem eu falava com um cliente que ele mora sozinho. E ele falava, puxa, eu queria tanto agora estar num relacionamento, porque eu ia me sentir menos sozinho. E aí eu falei, olha, é verdade que é muito bom estar acompanhado em momentos difíceis, mas para aqueles que estão acompanhados também está sendo difícil, porque Verdade. tudo é vivido muito à flor da pele, né? Então, às vezes, um barulhinho que o outro faz, você já fica assim, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar que a ansiedade, nesse momento, ela está sendo vivida de uma forma quase que por todos nós, né? Eu acho que é legal a gente desmistificar, porque quando a gente fala de ansiedade ou de qualquer outra manifestação emocional, parece que é algo muito que está distante da gente. E eu acho que essa é uma das primeiras vezes em que todo mundo vai experimentar em algum momento essa sensação de ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela é uma reação natural do corpo, é uma reação instintiva, né? É uma reação instintiva frente ao quê? Uma situação de perigo. Então, o nosso corpo, todo o nosso sistema fisiológico, ele recebe um alerta de que algo pode ser tanto um perigo concreto, como o que a Sim. gente está vivendo agora, quanto um perigo imaginado, que a gente está vivendo esses dois tipos de perigos nesse momento. O perigo concreto do vírus que está acontecendo aí fora e o perigo imaginado, que é como que eu posso ser afetada por isso? Os medos que vão aparecendo em decorrência de um perigo real, né? E aí o nosso organismo ele fica todo mobilizado para se defender. Então ele fica em alerta, Como né? se fosse um real mesmo, né? Assim, a mesma. Então, a mente fabricando é, a mesma sensação de, por exemplo, você tá para cair num precipício, né? Sim, Então, exatamente. Então, é muito legal a gente pensar, por exemplo, isso que você falou, é um movimento instintivo do nosso cérebro, é uma resposta fisiológica instintiva. Então, tanto faz você estar dentro da sua casa e imaginar um perigo, né? Você vai ter essa reação instintiva, fisiológica, como se você estiver diante de um perigo concreto. Por exemplo, você está andando e você sofre um assalto. O processo que é detonado pelo cérebro iniciado é o mesmo, né? Então, de nossa. alguma forma, eu acho que é legal a gente trazer para algo pessoal e muito real, né? Para que as pessoas que estão se sentindo ansiosas não se sintam sozinhas. Todos nós estamos, de alguma forma, vivendo um período de ansiedade, né? Eu, você, a gente está numa situação que foge ao nosso controle, né? E numa situação frente ao desconhecido também, né? E é um desconhecido que a gente não escolheu. Acho que isso que é importante, né? É muito diferente quando você se coloca um desafio
e aí dá aquele nervosismo, aquela, né? Por exemplo, hoje eu estava super ansiosa para começar a nossa live, mas é algo que eu escolhi, que eu sinto que eu posso dar conta, né? A situação que a gente está atravessando, a gente não escolheu. Então, acho que torna mais complexo ainda essa sensação de ansiedade. Você tocou numa coisa muito interessante, assim, são tantas emoções, né, para serem nomeadas que a gente acaba confundindo um pouco o que a gente está sentindo, né? E Sim. não nomear a emoção certo, né, do jeito certo, talvez confunda o que você está sentindo. Existem características, por exemplo, que eu não confunda o medo com a ansiedade ou elas estão linkadas? Como é que eu separo isso? Então, o medo, ele é uma reação psicológica. Então, você entra em contato com algo que você sente que não dá conta naquele momento, e aí você sente medo, medo de não dar conta, medo de enfrentar o perigo. O medo, ele vai fazer um clique, né, para os processos fisiológicos que podem acabar desembocando numa sensação de ansiedade. Então, assim, e é interessante a gente falar sobre isso, porque eu tenho alguns clientes eu tenho um cliente especificamente que em uma semana ele foi 3 vezes para o pronto-socorro, porque ele começou a ter algumas sensações físicas que ele tinha certeza que ele tinha sido infectado pelo vírus, né? E aí, Eita. conversando, né? E esse é um papel que a gente acaba fazendo agora, né? Os psicólogos. Tem um momento, assim, da terapia, quando a gente está no momento de crise, que é quase de uma psicoeducação, assim. Então, de contar um pouco, né, para a pessoa, colocar em narrativa o que é que ela está sentindo, para que ela possa diferenciar. Então, acho que é legal a gente elencar um pouquinho, né, Fabi, quais são esses sintomas. Por favor, eu entendi que eu acho que um já deve ser a falta de ar, né? Sim, Porque sim. é isso? Exatamente. Como eu falei, né, agora há pouco, o nosso organismo, então, diante de uma situação de perigo, ele vai ser todo mobilizado, e é uma sensação muito instintiva, que os animais têm isso, e a gente também, os seres humanos têm, que é assim, ou você vai se mobilizar para a luta, né? Então, tem pessoas que já ficam prontas para enfrentar o perigo, ou o organismo se mobiliza para a fuga. Então, quando a pessoa sente que não vai dar conta, né? Então, assim, quais são as sensações físicas? A primeira coisa, né? Se a gente pensa que todo o organismo está mobilizado, então a atividade cerebral ela fica muito mais intensa. A gente acaba experimentando uma hipervigilância. Então, é muito natural que a pessoa que está enfrentando um momento de ansiedade maior, ela começa a precisar prestar atenção em tudo para ver se o perigo realmente está rondando, né? Começa Hum, a ficar hipervigilante das próprias sensações físicas. Então, se ela começa a sentir o coração batendo diferente, ela já acha que ela vai ter um ataque cardíaco, ou começa a sentir a respiração mais ofegante, ela acha que vai faltar o ar, né? Então, assim, ela fica hipervigilante tanto para as sensações físicas quanto para os estímulos externos. Então, a gente tem várias pessoas que nesse momento do vírus, né, que ficam conectadas 24 horas, lendo informações, mandando mensagens para grupos, é. né? E tudo isso é uma tentativa de manter o controle, né? Como se a pessoa tivesse assim, Ah, eu tô sabendo o que está acontecendo, então eu sei o tamanho do meu inimigo. Então é a sensação assim de que se eu ficar prestando atenção o tempo todo, eu vou saber o que é que está acontecendo, né? Mas infelizmente, como é na maior parte da vida, a gente não tem controle de tudo, né? não. Então a sensação de perigo ela permanece. Então a gente tem essa hipervigilância, né? Que a atividade cerebral fica muito aumentada. Tensões musculares, como eu falei, o organismo ele entende que ele está diante de um perigo e que ele vai ou ter que lutar ou fugir. É como quando a gente vai se preparar para uma corrida, para quem corre. O organismo fica todo na prontidão, né? Só que o músculo, nesse caso, ele fica muito tensionado, porque é uma sensação que não passa, não é assim aquela coisa que você dá aquele pique de corrida e passa. Não, a situação de estresse ela permanece. Então, o organismo, né, o músculo, ele fica permanentemente contraído, né? Como o músculo está contraído, todo o sangue vai para o músculo, e aí a gente sente, por exemplo, às vezes a mão ficando gelada,
né? Aquela sensação dos pés gelados, porque é como se Tá. toda a energia estivesse indo para o músculo. Então ele fica tenso e as extremidades do corpo tendem a ficar geladas, né? A respiração, ela fica alterada também, né? Então o pulmão aumenta muito a atividade dele. Então, às vezes a pessoa fica num nível de respiração muito forte, né? E aí dá a sensação que vai faltar o ar, né? O aumento da temperatura corporal também, porque é como se a gente estivesse vivendo uma maratona, só que parado. Então, assim, é como se o corpo estivesse vivendo uma maratona, né? Ele tá ali todo acionado. Mas, Let's, é doido isso, porque eu fico pensando, tem muita gente que tem crise de pânico, né? Uhum. Existe graus de ataque de ansiedade, por exemplo, isso que você falou, que a gente vai entrar numa live, a gente fica ansiosinha, tal, né? A mão sua, o coração dá uma batidinha. Então, Uhum. quando que eu devo procurar ajuda, assim? Quando que isso é sinal de que eu preciso de uma ajuda profissional? Eu acho que para qualquer estado para qualquer situação em que o sofrimento esteja atrapalhando o cotidiano da vida, daí já é um sinal de alerta para a gente procurar ajuda. Independente de ser ansiedade ou uma tristeza excessiva, enfim, qualquer aspecto que faça a gente não conseguir dar conta da vida, é um sinal de alerta para procurar ajuda. Né? A Verro perguntou, acho que uma coisa importante que você colocou também, qual que é a diferença da crise de pânico e de ansiedade? A crise de pânico é como se fosse assim, um momento de ansiedade extremo, tem um pico. Então, por isso que chama crise, porque ela tem um tempo determinado. Normalmente, uma crise de pânico, ela demora alguns minutos, pode durar entre 10 até 30 minutos, mais ou menos. E é como se todas essas sensações que eu falei para você, elas ficassem muito condensadas durante esse tempo. Então a pessoa vive isso de uma forma muito mais intensa, né? A Tá. ansiedade, ela pode não ter nenhum tipo de pico, de crise, virando pânico, mas pode ser um estado constante, em que a pessoa o tempo todo sente que está com a garganta seca, ela se sente preocupada, se sente com medo do que pode acontecer, sente o coração palpitando. Então, a ansiedade ela pode ser um estado contínuo, com alguns picos, né? Já fiquei com sede. Vanessa. Olha aí. Aliás, me responde, ansiedade pega ou não pega? É igual Covid-19, cara? Dá para contaminar as pessoas ao redor com ansiedade? Já vou tomar uma Eu água. acho que sim, eu estava pensando nisso, eu acho que tem um efeito contágio, sim. Né? É só a gente pensar, por exemplo, nas mensagens de WhatsApp. Né? Nos primeiros dias, inclusive, eu ficava colada no celular querendo engolir informação e recebendo um monte de mensagens e eu percebia que cada vez eu ia ficando mais ansiosa, né? E aí, eu estando ansiosa, eu também mandava mensagens, né? E eu acho que essa ansiedade, ela vai sendo propagada, né? Então, eu acho que tem um efeito de contágio, sim, né? Então, é importante a gente saber dosar um pouco também o quanto que a gente quer consumir de informação e o quanto a gente aguenta também. E eu acho que É. tem um fator de responsabilidade da gente poder também filtrar o que a gente transmite para os outros, né? Uma coisa eu acho que é você pedir ajuda, falar, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou com medo. E outra coisa é sair disparando mensagem, aquelas mensagens apocalípticas, né? O mundo vai acabar, o meteoro passou perto da Terra. Uhum. Mas eu sempre falo isso porque eu trabalho com mídias sociais também e eu vejo uma irresponsabilidade das pessoas em não Uhum. averiguar a fonte antes delas passarem. Igual a parte de câncer, sabe? Toma isso que isso cura câncer. Tá acontecendo a mesma coisa com o Covid-19, uma corrida desenfreada em cima de alimentos e medicamentos que não estão comprovados, enfim, e que a pessoa não necessita, né? Só para ter o controle, igual você falou, né? Sentindo o controle da situação para não, talvez não sentir aquela emoção, poderia se dizer isso, ou tentar bloquear, né?
ela não tentar sentir ansiedade, aí ela sente mais ansiedade? Existe isso? Esse looping? Então, eu acho que assim, a ansiedade é algo instintivo, é algo incontrolável e irracional, né? Eu acho que quanto mais a gente tenta controlar a ansiedade, mais chance a gente tem de ficar mais ansioso, né? E eu acho que essa é uma coisa importante da gente falar, né? Que assim, todos nós, em algum momento dessa crise, vamos experimentar momentos de ansiedade. E eu acho que a gente precisa ter uma postura de acolhimento com a gente mesmo e com quem está em volta, né? Porque é uma situação assim que foge totalmente ao controle, né? Tanto a situação externa do que está acontecendo no mundo, quanto o sentimento. O sentimento é uma coisa que a gente não controla, né? Então acho que a primeira coisa, a gente fala tanto de empatia hoje em dia, né? É a gente poder ter empatia com o que a gente sente também. E saber que, de partida, a gente já está vivendo um momento de anormalidade, né? E não dá para esperar que a gente reaja como a gente reagia antes, né? Então, assim, eu acho que é importante saber que a ansiedade é algo que, no momento que a gente começa a sentir, é algo incontrolável. Mas é claro que tem alguns recursos que ajudam, né, no controle da ansiedade. Mas, assim, todos nós vamos experimentar isso nesse momento, né? Importante dizer isso, né? Que não é uma coisa que você vai se sentir um patinho feio, fora da caixa, né? Alguma coisa que você está tendo alguma coisa errada com você. E eu até quero chegar nessa parte que a gente vai falar sobre algumas técnicas, enfim, né? Mas eu quero avisar que quem está assistindo a live é para deixar as perguntas que a gente vai abordar no final, tá bom? Para poder seguir um fluxo aqui, porque senão a Letícia se perde lendo as perguntas aí, né? Mas então a gente vai fazer isso no final. E eu queria perguntar para você, Leti, como é que a gente lida, porque a gente fala muitas vezes do eu, né? Assim, eu tô ansiosa, a gente vai ficar ansioso, mas e se o ansioso não é a gente, alguém que está dentro de casa? Sim. Como é que a gente faz para lidar com uma pessoa que está ansiosa, ainda mais nesse momento? A primeira coisa, de novo, eu volto a enfatizar, eu acho que é poder ter essa experiência de empatia, né? Porque eu acho que facilmente, quando a gente está fora do problema ou não está sentindo mesmo que é outra pessoa, é muito fácil cair num julgamento. Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa não deve fazer é julgar, né? E tentar trazer a pessoa para um aspecto muito racional, porque, como eu disse, os sentimentos eles são irracionais, então não adianta, né? Se você ficar falando para a pessoa, ah, não, mas não tem por que você sentir isso, não vai te levar a lugar nenhum. Você está trazendo mais aspectos que podem deixar a pessoa ansiosa, e o pior de tudo, né? A pessoa pode se sentir ainda mais sozinha, né? Então eu acho que isso é importante em relação à ansiedade. Quanto mais a pessoa se sente insegura e sozinha, mais chance ela tem de viver uma situação de ansiedade, né? Então, se você Entendi. está com alguém que tem crises de ansiedade, a primeira coisa é entender que não é uma escolha dela, né? Que ela não tem controle sobre aquilo e que, às vezes, uma companhia, mas uma companhia genuína, não é estar do lado olhando o celular, olhando para a TV, tá ali realmente falar, olha, eu sei. E isso a gente faz no consultório também, porque às vezes durante uma sessão alguém tem uma crise de ansiedade ou até de pânico. E aí a gente tem que. Acontece às vezes. Então, contar para a pessoa, assim, fazer um pouco de um espelhamento, falar, olha, eu tô vendo que você está vivendo algo muito difícil, que você está sentindo. Se você observar, por exemplo, que a pessoa está tremendo, fala, olha, eu tô vendo que você está tremendo, que a sua respiração está ofegante. Mas lembra, você já viveu isso e passou, vai passar também. Então, eu acho que é importante dar um pouco essa perspectiva de esperança, sabe? De que é um momento que a pessoa está vivendo e que daqui a pouco vai passar, né? E que tem alguém ali do lado junto. Isso é bem legal você falar de empatia, que eu acho que é uma coisa que as pessoas ficam tentando trazer solução, né, porque a outra pessoa está sentindo todo o momento, e você ouve isso, né, não sei, as pessoas elas tentam, ao invés de se colocar no seu lugar, te dar uma solução logo para que aquilo passe, né, para você, né, para de me perturbar. Então é legal falar sobre isso, né, sentir a dor do outro e tentar acalmar, e não
entrar na mesma vibe e pirar junto, né? Exatamente, porque como a gente falou, tem esse efeito de contágio. Então, se você está do lado de alguém que está ansioso e você começa a perceber que você também não é mais uma pessoa que pode estar ali para ajudar, é importante reconhecer isso e contar para a pessoa, talvez falar, olha, eu também não estou bem no momento, eu não posso te ajudar, ou porque se duas pessoas ansiosas ficam juntas, a chance dessa ansiedade crescer é muito grande, porque uma vai retroalimentando a outra. Então, eu acho que é importante, né, a gente poder reconhecer como a gente está se sentindo e se realmente a gente está disponível para ajudar. Ah, tem isso também, né? Uhum. Tem isso também. Agora, eu vejo muita gente que teve ansiedade, e é uma pergunta assim, vou abusar de você hoje, hein? Tô aqui pra 50 mil perguntas, pessoal. Ainda deixa a sua aí também no comentário, que a gente vai salvar aqui muita gente que não sabia que podia ir no psicólogo para tratar, ou que tinha, que não tinha, mas é um rótulo assim, eu sou ansiosa, ou eu estou ansiosa. Uhum. Então, eu acho que assim, cada um de nós tem um jeito de ser na vida e cada um de nós se reconhece de um jeito. Então, tem pessoas que têm um aspecto mais triste, assim, mais depressivo, tem quem é muito animado, muito alegre, tem quem já tem esse estado de ansiedade normalmente, né? Então, é importante diferenciar. Cada um de nós tem um jeito, mais ou menos, de reagir e de viver a vida, né? Mas tem situações que podem ser gatilhos mesmo. E aí tem uma diferença do jeito que eu sou normalmente, né? E do jeito que eu fico diante de uma situação. Entendi. Então, quando você desenvolve, que você falou, são gatilhos, né? Então, vamos supor, aconteceu alguma coisa, um trauma na minha vida, isso me gerou uma grande ansiedade, né? E aí, todas as vezes que eu me coloco nessa situação, ou que eu vejo que isso pode acontecer, me gera uma crise. Uhum. Existe cura para isso? Bom, então a terapia está aí para isso, né? Dependendo da abordagem, por exemplo, a minha abordagem, a gente não trabalha muito com esse aspecto de cura, enfim, mas a gente tenta trazer recursos para a pessoa lidar de formas diferentes com aquilo. Então, assim, a gente já parte, né, do princípio e da ideia de que o nosso corpo, ele grava as memórias nas células de todas as vivências que a gente já teve, né? E tem inclusive estudiosos que dizem que isso acontece já desde a gestação. Então imagina, são muitas vivências que a gente vai acumulando, né? E tem algumas situações que nos remetem àquela vivência que foi muito difícil, né? E eu acho que você trouxe esse tema do trauma. O que é o trauma? De um jeito bem simples e resumido, é assim, é uma situação que você vive e que você sente que não tem recursos psicológicos, emocionais, físicos para lidar com aquilo. E aí, diante daquela sensação de desamparo extremo, você adquire uma marca, vamos dizer assim, uma marca emocional, uma marca fisiológica, né? E essa marca, ela fica para sempre com a gente, ou ela vai amenizando e tem uma hora que ela some? Eu acho que assim, por exemplo, num processo psicoterapêutico, né, às vezes a pessoa chega se sentindo totalmente desamparada e despreparada para lidar com algum aspecto da vida, e no decorrer do processo ela vai descobrindo novas ferramentas, novas possibilidades para sentir, para lidar com aquilo, até que chega um momento em que aquilo faz parte da vivência dela, mas não de uma maneira tão forte e insuportável, né? Porque a gente não tem como apagar memórias, é impossível isso. E a gente é feito e constituído por memórias, né? Mas tem como aquelas memórias não mobilizarem tanto a gente. Entendi. É muito claro, muito claro. É, você falou que só para quem estava entrando aqui, a gente está falando sobre ter uma ansiedade. Quem quiser deixar a sua pergunta, deixa aí que a gente também vai abordar no final. Uhum. Eu vi que certas pessoas
que não estudaram psicologia falam que elas curam a ansiedade das pessoas. O que você acha sobre isso? Bom, entramos num terreno delicado, né? Mas de partida, eu acho que assim, qualquer relação significativa na vida, né, de alguém que realmente esteja ali presente e disponível para ajudar, pode ter esse aspecto de, de atravessamento da ansiedade, do sofrimento, né? Acho que todo mundo aqui já teve alguma situação na vida de sofrimento extremo e que quando se sentiu acompanhado, né, pode ser por um amigo, um familiar, cônjuge, sei lá, sentiu que aquilo ganhou um espaço possível de ser vivido e deixou de ser um sofrimento tão grande, né? Então, eu acho que assim, as relações profundas, elas têm esse poder de cura, vai, entre aspas, né? Agora, em situações de sofrimento extremo, né, e quando a coisa deixa de ser assim, um sofrimento e vira agonia, vira algo impossível de ser atravessado, eu acho que aí é importante procurar um profissional qualificado, né? E hoje em dia a gente tem muitas pessoas que se acreditam qualificadas, mas que não tiveram assim um treinamento e o estudo, né, para compreender os aspectos psicológicos, as formas de lidar com aquele fenômeno que está se apresentando. Então eu acho muito delicado. Eu acho que é importante que cada um saiba qual é a sua área de atuação, quais são as suas ferramentas, né? E eu não vejo problema nenhum em pedir ajuda, porque, por exemplo, né, eu sou psicóloga e para muitas pessoas que eu atendo, às vezes a gente precisa pedir ajuda para um psiquiatra, por exemplo, uma avaliação, ou a pessoa às vezes está tão difícil para ela que ela precisa do suporte de algum remédio, né? Então, acho que é muito importante assim esse olhar multidisciplinar, né? E reconhecer, cada profissional reconhecer qual é o seu limite, né? E pedir ajuda para os profissionais que são capazes de lidar com aquele problema. Entendi, muito bom. Você falou num ponto que me, me bateu aqui né? Eu acho que deve ter muita gente que daqui na live que talvez nunca se consultou com um psicólogo. Uhum. Até por talvez um preconceito, né? Porque, eu agora tenho um problema, né? Então ela estava negando, e aí quando ela tem que buscar ajuda, ela meio que teve que colocar isso frente, né? Sim. Estou com um problema, preciso de ajuda profissional para lidar com isso. E aí fiquei doido, né? Vou para o psicólogo ou vou para o psiquiatra. Pode falar sobre isso, por favor, sobre esse rótulo Sim. que a sua categoria, infelizmente, pegou, né? Uhum. Principalmente pela nossa ignorância no sentido de não entender o que faz. E a diferença entre psicólogo e psiquiatra. Quem eu procuro? Sim. Então, eu acho que uma coisa que vem acontecendo é um pouco dessa desmistificação, né, do fato de você procurar uma ajuda profissional. Eu acho que há tempos atrás isso era muito mais estigmatizado e as pessoas tinham mais vergonha e mais problema com isso, né? Mas é verdade que até hoje existe ainda algum preconceito, algum receio de procurar ajuda, né? E eu posso entender isso, porque às vezes, quando você está no meio do olho do furacão, é muito difícil reconhecer que você não está dando conta sozinho, né? E mais do que isso, acreditar que alguém pode te ajudar, né? Porque quando a gente está sofrendo muito, dá aquela sensação de que não dá para sair dessa situação. E se eu não estou conseguindo, como que alguém de fora vai me ajudar? Então envolve todo um aspecto também de confiança, né? E é muito difícil quando a gente está sofrendo, às vezes conseguir nomear. Então algumas pessoas não procuram psicólogo porque acham que não vão conseguir falar do que estão sentindo, né? Porque acham que aquilo que ela está sentindo não é tão importante. Dentro do preconceito, tem muitos outros preconceitos, né? Então, eu acho que isso é importante. E, assim, o psicólogo, numa primeira sessão, né, numa primeira entrevista, ele precisa ajudar o cliente. Na minha abordagem, a gente chama de cliente, né? Ele precisa ajudar o cliente justamente a nomear o que ele está sentindo, porque a pessoa não é obrigada, não é o trabalho dela
sentar no consultório do psicólogo e saber falar do que ela está sentindo, justamente procurando ajuda. Então, eu acho que nas primeiras sessões o nosso trabalho é muito mais de ajudar a pessoa a traduzir em palavras, em sensações, para aquilo ir ganhando uma forma, né, em um contorno. Então, assim, pensando um pouco nas diferenças de psicólogo e psiquiatra, de partida, o psiquiatra, ele é um médico, ele fez medicina e o psicólogo fez psicologia, né? Tá. O psiquiatra, ele pode receitar remédios, né? Então, o psicólogo não. O psicólogo não pode receitar nem floral, nada. O psicólogo lida com os aspectos emocionais e a psicologia é uma ciência com muitos embasamentos, né? E cada abordagem vai ter a sua técnica, a sua visão sobre o ser humano, né? Mas a gente não pode receitar. Regulamentada, né? É regulamentada. O que o psicólogo pode fazer? Ele pode fazer um psicodiagnóstico, né? Então, nas entrevistas com o paciente, ele pode perceber que, de repente, o paciente está atravessando um momento em que ele não vai conseguir sozinho, nem com a terapia, né? Porque a gente está falando também de muitos movimentos fisiológicos, né? Muitos aspectos fisiológicos que muitas vezes só a medicação dá conta, né? E muita gente tem medo de tomar remédio, porque infelizmente ainda tem alguns efeitos colaterais, sim, né? Mas a gente precisa colocar numa balança. O que agora é mais importante? Lidar talvez com os aspectos dos efeitos colaterais ou com esses sintomas que já estão trazendo tanto sofrimento, né? E muitas vezes, assim, quando a pessoa está muito mergulhada no sofrimento, ela começa a tomar a medicação é como se ela tirasse um pouco da névoa, sabe? Da neblina, e a pessoa consegue, inclusive, ter um melhor aproveitamento da terapia com o psicólogo, né? Porque se a pessoa está muito confusa, muito ansiosa, num sofrimento muito intenso, ela nem consegue estar ali em relação com o psicólogo, não consegue colocar em marcha as questões dela, né? Perfeito, muito bom. Eu acho que eu vou abrir agora para as perguntas, porque tem bastante coisa para a gente falar sobre o momento atual, né? O Covid. Sim, Deixa eu sim. dar uma olhadinha aqui nas perguntas do pessoal. Quem quer deixar deixa a pergunta aí, minha gente. Eu vi. A gente falou sobre isso, se a Covid pode aumentar a ansiedade, sim. E as pessoas perguntam muito, Alex, se assistir o noticiário prejudica, né? Ou intensifica. Eu acho que assim, a informação ela é importante, porque como eu disse, a ansiedade ela vem de uma sensação de não saber com o que você está lidando. Opa! Já voltei. Então, a ansiedade ela vem justamente dessa sensação da gente não saber com o que a gente está lidando. Então, alguma informação é importante e até fundamental. Mas o que eu tenho falado para as pessoas que eu atendo, né? E que eu mesma fui vivendo na pele desde o começo dessa pandemia. Escolha 2 momentos no dia para verificar fontes seguras de informação, né? Não entra naqueles sites sensacionalistas ou não começa a acreditar que a mensagem que rolou no WhatsApp é verdadeira. Então, assim, seja um agente da sua própria segurança e vai atrás de fontes que você considera segura, né? Mas não fique o dia inteiro conectado e pesquisando. Escolha 2 momentos do dia, de repente de manhã e no meio da tarde, no fim da tarde, né? Eu acho que uma coisa que tem atrapalhado muito as pessoas é consumir essas informações à noite antes de dormir, né? Porque, assim, infelizmente, as notícias que a gente tem e que a gente terá para os próximos dias, né, não vão ser notícias muito positivas, a gente sabe disso. Então, não é assim acobertar a realidade. A gente sabe que está diante de um momento muito delicado, mas a gente precisa escolher, né? Como que a gente vai deixar isso entrar na nossa casa, em que momento. Então, eu acho que de partida é fundamental que as pessoas não fiquem vendo informação, jornal à noite antes de dormir, entrando na internet, que elas procurem para esse momento mais do fim do dia, né? Que
a luz vai baixando, procurem coisas que tragam alguma tranquilidade, algum prazer, né? Então, cozinhar, ver um filme, para quem tem filhos, tentar brincar de um jeito gostoso com os filhos e sair um pouco daquela sensação de, de obrigação, né? Porque quem tem filhos está vivendo muito isso, assim, essa sensação de que está o tempo todo com os filhos, mas não consegue aproveitar, porque tem que dar conta da escola, do trabalho. Então, assim, Tudo junto, né? reservar para o final do dia atividades que te deem algum prazer, que ajudem a relaxar. Acho que tem um recurso muito importante, né, que as pessoas têm usado e que têm aproximado, que são as videochamadas, né? E assim, uma coisa desse momento de insegurança é que tem algumas relações que têm esse poder de trazer a gente para uma sensação de segurança. E É como a verdade. gente não está podendo tocar, a gente é muito da cultura do toque. Às vezes um abraço já dá aquela sensação de segurança, não precisa de nenhuma palavra, só o abraço já basta, né? Mas como a gente não está podendo tocar, a gente tem o recurso visual das videochamadas. Então, pensar em quem é que pode nesse momento me trazer um pouco de segurança. Então, assim, as pessoas têm feito muitas videochamadas entre amigos, né, com os familiares. Acho que é importante isso, a gente pensar quem são essas relações, né, que nos fazem bem e que podem ajudar nesse momento. É um momento que está todo mundo também voltando um pouco para as raízes, né, Leti? E reconsiderando toda uma análise de valores, né? Uma análise do que é realmente importante para mim, o que faz as bases, os alicerces da minha vida, né? Porque a Sim, gente estava num piloto automático muito louco, né? verdade. A, a ansiedade, ela é a gente fala mal do século, não sei se vocês psicólogos usam essa terminologia, mas é porque a rede social, ela amplifica, né? Eu estudo a rede social, vejo como a rede social amplifica, principalmente a juventude, né? Que não teve o antes da rede social, né? A gente ainda teve, a gente ainda sabe ficar analógico, eles não. É, E para eles é tanta informação que o cérebro dá uma pirada, né? sim, sim. É como se a pessoa o tempo todo fosse chamada para estar conectada, né? Mas muitas Exato. vezes são conexões vazias, né? Porque assim, são conexões de um monte de informação, de um monte de acesso que a pessoa tem, mas que não preenchem de verdade, né? E eu acho que isso que você falou que a gente foi quase que arrancado de volta para as raízes, no sentido assim, que a gente está tendo que lidar com o tempo de uma outra forma agora, né? Porque quando a vida está acontecendo, é muito fácil você deixar de olhar para o tempo e sair fazendo um monte de coisa. E agora, cada um de nós, em algum momento, vai ter essa sensação de que, nossa, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, estou em casa, e agora? O que que eu faço com isso? Então, a relação com o tempo está diferente, né? A relação com as pessoas, com os nossos objetivos. Porque agora tá todo mundo, claro que tem situações muito mais desfavoráveis, mas assim, todo mundo tá mais ou menos na mesma situação. No sentido de que você pode agora ter um monte de dinheiro, mas você não vai poder viajar. Você pode ter a roupa mais cara, né, que for, que você vai usar, assim, né? Então, assim, acho que os Ah, para valores fazer estão. a live, ó. Aqui, Então. ó. Sabe que eu dei muita risada quando eu estava me arrumando, né, para a live. Antes eu participei de uma reunião também. E é muito legal ver, porque tem algumas pessoas que desencanam totalmente, vão de pijamão mesmo para a reunião. E tem gente que põe a roupa de domingo, né? Aquela roupa de ir para missa, porque assim a gente não está tendo mais essa oportunidade de se vestir para sair. Então vamos se vestir para a live, né? Para as videochamadas. E faz um benzinho também, às vezes, né? Porque a gente fica lá no pijamão o dia inteiro, todos os dias, é fogo, né? Isso que eu queria falar, eu acho que Exato. é muito importante isso. A gente está falando que a gente foi arrancado da nossa rotina, né? É. E aí a gente tem a sensação que a gente tem todo o tempo do mundo. Quando a gente está em casa, dá a sensação que tem muito tempo, porque o tempo é quase o tempo todo mesmo, assim. Então, eu acho que para ajudar nessa questão da ansiedade, né? E como seres humanos, a gente precisa de rotina para se sentir seguro.
Então, acho que é muito importante cada um criar uma nova rotina dentro dessa nova Hum, realidade. Então, tentar manter mais ou menos horários, né? Nada muito rígido, porque eu acho que essa é uma coisa importante de se dizer. O momento ele não pede rigidez para nada, porque a gente já está sendo muito demandado, né? Eu acho que é um momento que, assim, só de conseguir sobreviver a toda essa loucura, essas mudanças já demanda muito, então não adianta querer se cobrar muito, mas é importante alguma rotina de horário de dormir, de acordar, né, para fazer as refeições. Acho que estabelecer um tempo de trabalho, né, das pessoas que eu atendo, que fazem home office, elas estão trazendo muito essa angústia de que, nossa, parece que agora eu não saio mais do trabalho, porque eu fico o dia inteiro conectada, eu vou dormir, eu estou no mesmo ambiente, acordo. Então é importante colocar limites, é importante saber colocar fronteiras mais claras, porque assim, as demandas vão continuar acontecendo, né? Mas a gente precisa conseguir cuidar da gente mesmo e colocar alguns limites e alguma rotina possível. Acho que isso ajuda bastante na sensação de ansiedade, porque aí dá a sensação que a gente tem algum controle, né, sobre o que está entendi. acontecendo no dia. Eu trabalhei um ano remoto, né? Quando eu estava morando em Bali o ano passado, e a única, o único jeito para mim de não ficar jogada no sofá o dia inteiro com o celular na mão e olhando as redes sociais foi criar essa rotina, né? Então, porque quando você trabalha remoto, você pode fazer o seu horário, a não ser quem está participando do Zoom, né? Tem um monte de reunião no Uhum, Zoom e aí, enfim. Mas quando você trabalha com projetos, que você entrega projetos, você pode trabalhar a hora que você quiser, de madrugada. uhum, E sim. aí, essa falta de rotina, e teve momentos que eu tive essa falta de rotina, foi onde eu percebi que eu estava muito improdutiva. E eu me sentia Uhum, improdutiva, né? Não que eu estava, mas eu me sentia, e eu me sentia mal. E sim. aí eu um dia acordei e falei, não, peraí, vamos acordar, vamos fazer exercício físico, e dananá, e aí fui colocando essa rotina. Então é uma bela observação, eu acho, que para quem está para a primeira vez trabalhando de casa. Muito, Mas muito eu válido. acho, você tocou num outro tema, assim, que está causando muita angústia, que é a questão da produtividade, né? O que que Tá bem. aconteceu com esse confinamento? A gente tem agora disponível 1 milhão de conteúdos, então, tanto conteúdos, assim, de aulas, né? Cursos de diversos tipos, lives todos os dias de ginástica, de atividades físicas, de idiomas, né? Então, quando eu falo assim de criar uma rotina, de novo, a gente precisa pensar numa rotina concreta e dentro das nossas possibilidades, né? Uma coisa é você encontrar, dentre todas essas coisas disponíveis, algo que te dê prazer, que te seja interessante, por exemplo, uma aula de alguma coisa que agora está disponível. E outra coisa é você ficar se cobrando, né? Porque está em casa. Muitas pessoas, na primeira semana, começaram a divulgar, e tem não sei que curso, vários cursos. E aí dá a sensação de que quando acabar o confinamento, todo mundo tem que ter saído com um novo idioma aprendido, todo mundo tem que ser musa fitness, né? Porque tem que ter entrado numa atividade física, tem que produzir, tem que estudar. Não é disso que eu estou falando. Quando eu falo em rotina, é uma rotina possível, né? Que ajude a organizar um pouco o tempo e pensando que agora eu acho que menos é mais, né? Quanto menos você se cobrar, menos idealizar, né? Não adianta uma pessoa que antes do confinamento não fazia Já não fazia atividade nada. física, Hum, agora ela se cobrar. E mesmo para quem fazia, né, ela não vai ter o mesmo rendimento em nenhuma área, porque é muito diferente você fazer atividade física numa academia e em casa. Então, assim, acho que as pessoas precisam atualizar, né, para o momento atual, para o que está acontecendo e para o que é possível também. perfeito. Ah, eu tô bem feliz, potato sofa, lá, jogada no sofá. E assim, outra coisa que eu acho que quando eu falo de rotina, precisa caber na rotina também o não fazer nada. E colocar aquela roupa bem assim, aquele pijamão bem gostoso, bem velho, que não tem mais nem elástico, e se permitir também ficar jogado no sofá. A gente precisa disso, né? O que não dá é para ficar só nesse estado, mas a gente precisa poder experimentar esses momentos de produção, de fazer e também de não fazer nada, né?
Eu acho que quando você toca na rotina, principalmente quem tem filho que está assistindo aqui, como Sim. mudou muito sem as escolas, né? Eu acho que Uhum. o trazer a rotina, talvez até para organizar, para você poder ter esse momento seu de jogada no sofá igual uma batata, né? Eu tô colocando Claro. a batata para mim mesmo. E assim, eu não atendo crianças, mas eu tenho uma filha de 5 anos, né? E eu tenho muitas amigas que atendem crianças e outras tantas que têm filhos. Eu acho que para a criança a rotina é mais fundamental ainda, né? Porque a rotina ela dá uma sensação de segurança para a criança, né? De que ela sabe o que vai acontecer, né? E de novo, a gente não está falando de rotinas rígidas que tragam mais sofrimento, mas uma rotina que traga para a criança também a sensação de que ela sabe que vai ter a hora de brincar, vai ter a hora de fazer a lição, de comer, ver o desenho, né? Para que aquilo vai dando um contorno mesmo. E eu acho que a ansiedade, né, Fabi, ela é uma sensação de falta de contorno, assim, de que você não. São sensações que não têm nome, que você não sabe quando vai acabar. Então, nesse sentido, a rotina pode ajudar também. Certo, ótimo. E se você pudesse falar um pouquinho mais sobre a Gestalt, Uhum. como que ela trabalha a parte de ansiedade, tem alguma diferença de uma psicologia junguiana ou Uhum. freudiana, ou Sim, podia explicar um é, pouquinho mais? o percursor da Gestalt terapia, ele era psicanalista, né? E aí ele começou a ter algumas ideias divergentes e ele criou então essa abordagem que é a Gestalt terapia. E eu acho que a Gestalt terapia, para o momento que a gente está atravessando, ela é muito potente, porque um dos aspectos fundamentais da Gestalt terapia é trabalhar o aqui e agora, né? Então, ela, diferente de um método psicanalítico que vai tentar buscar no passado ou interpretações, né? Na Gestalt terapia a gente foge dessas abstrações, dessas interpretações e a gente trabalha o que está se manifestando no aqui e agora. E quando eu falei um pouquinho lá atrás, né? Eu falei, a gente não chama de paciente, chama de cliente. É É, porque paciente, para gente, não tem a ver com julgamentos, tem a ver com visões, né? De homem, paciente dá a sensação de que a pessoa está ali pacientemente esperando e alguém de fora vai dizer, né, o que ela precisa, vai interpretar. E para a gente, essa ideia do cliente traz a pessoa para um processo ativo. Então, é o terapeuta e o cliente juntos, debruçados sobre as questões daquele cliente, tentando buscar recursos, validar os sentimentos, entender o que está se passando. Então, a gente trabalha muito com a presentificação. E isso é fundamental quando a gente está falando de ansiedade. Porque a ansiedade, ela diz respeito a pessoa ficar muito no futuro. O que, que vai acontecer? Será que eu vou dar conta? É uma coisa que está ali fora, né? E distante, e a gente de verdade não tem como controlar o que está fora e o futuro. A gente pode entender o que a gente está sentindo e o que está se passando agora, né? Então, acho que em linhas de bingo, é isso. bingo, Lex, porque eu vejo também as pessoas ansiosas com a falta de noção do outro em relação à pandemia. E aí, Uhum. pandemia. E aí o que acontece? Ela fica tão preocupada que o outro não está nas regras que Sim. gera esse pânico, né? Eu nem deveria usar essa palavra, porque eu não acho que é pânico, mas eu acho que é uma ansiedade exacerbada, que como assim que essa pessoa não está fazendo isso, né? E aí começa a virar aí não acho que é a palavra também, mas uma neurose, né? Sim. E do controle do outro, do controle do É, vizinho, e aí fico na janela vendo quem tá na rua, e aí olha, vi o velhinho na rua, é. ei, velho, volta pra casa. E aí, como é que é isso? Me conta. Então, eu acho que tem uma diferença importante entre você se preocupar profundamente com as pessoas que você ama, e ficar incomodado. Então, assim, tem pessoas que, por exemplo, os pais que são idosos não estão seguindo as recomendações. E aí é claro que você vai ficar muito preocupado, chateado, com raiva, né? São sensações naturais. Mas a gente precisa saber que a gente tem um limite no que diz respeito ao outro, né? Porque cada um, com exceção das crianças que estão sendo cuidadas pelos pais e que nesse momento elas não podem escolher muito, elas acabam fazendo o que os pais determinam, né? É,
mas os adultos, eles fazem, chega um momento que eles fazem o que eles querem. Então, a gente precisa tentar aceitar de alguma forma os nossos limites. Eu acho que no momento, se a gente puder cuidar adequadamente da gente e de quem está mais próximo, já é muita coisa, né? Eu fui outro dia no mercado, e assim, tem uma sensação de hostilidade no ar, né? Dá quase medo de ser xingado porque você está na rua. Então as pessoas acabam confundindo. Tem momentos que a gente precisa ir na farmácia, no supermercado, mas cada um precisa cuidar de si, tomar as medidas, né, as precauções que são fundamentais. Então eu acho que é importante isso, assim, eu acho que esse é um momento que está trazendo todo mundo um pouco para a sensação de impotência, né? E tirando da onipotência também. Impotência por quê? Porque por mais que a gente esteja se cuidando, a gente não tem controle total da situação, né? A gente não sabe de tudo que está se passando e às vezes a gente vai se sentir impotente diante de um outro que não segue o que a gente acredita que é importante, né? E eu acho que aí também a gente precisa validar e respeitar as escolhas, infelizmente, né? Já, é como você falou, já cuidando do seu já tá bastante, né? Porque já tem bastante carga em cima, ainda mais quem, igual você falou, igual quem tem filho, ou quem mora com os pais que são idosos e tem que sair para trabalhar, ou, enfim, tem muita coisa para cuidar. E eu vou fazer mais as duas últimas perguntas, porque lógico que a gente podia ficar aqui 5 horas, né? Seria o maior prazer do mundo, mas teve uma que falar sobre se pega mais, achando que é Covid, né? Não. Se a ansiedade se manifesta mais em mulher e em homem, existe algum estudo sobre isso? Não tem nada a ver? Tem a ver? Eu acho que sim, tem problemas emocionais que eles têm uma incidência maior, né? Dependendo do sexo. Isso agora, não tenho esse dado aqui concreto, mas me parece que ele atinge mais mulheres. Eu acho que é um problema que atinge mais mulheres, sim. Eu não tenho aqui as estatísticas, mas me parece que atinge mais as mulheres. Bacana. Né? Oi! A gente tem 1 hora de live e a live vai embora, gente. É assim, né? Que loucura, que loucura. Vamos que vamos. Deixa eu chamar. O Face dá 1 hora. E a gente ultrapassou. Voltei? Sucesso! Eita, Ei! Voltou! Eu fiquei Nossa! ansiosa. Eu também. Ai, meu Deus. Eu já achei que tinha acabado a bateria. Vim colocar o celular na bateria aqui. Não, menina, é que essa live aqui só dura 1 hora. Essas Já lives. passou 1 hora? Então, você acredita, cara? Caramba. Já acabou a consulta com a doutora Letícia? Pô! Já vamos ter que desligar, porque deu 1 hora de consulta lá. Olha aí. Olha aí. Faz agora as consultas pelo Instagram, tá vendo? Que dá 1 hora, ele já terminou, acabou. Wrap up. Mas você sabe que agora, né, Fabi, as consultas elas estão sendo online. Há 3 ou 4 semanas, agora eu já perdi um pouco a noção do tempo, mas que todos os psicólogos estão fazendo os atendimentos online mesmo. Então, a gente precisou se adaptar também a essa nova modalidade, essa nova realidade, né? Cara, é lógico que pessoalmente existe toda essa conexão né, vibracional que você tem olhando olho no olho, né? Só que eu vivo o mundo virtual há pelo menos 6 anos desde que eu saí do Brasil, né? Eu falo com as minhas amigas por aqui, eu falo com a minha família, eu vejo meu sobrinho crescer pela tela do celular, eu faço as consultas pelo telefone. Então isso é uma coisa assim que eu já estou vivendo há 6 anos, que eu vejo as pessoas viverem agora, mas é o futuro, cara, todo mundo, porque é uma coisa assim global, né? Você também pode atender mais clientes, mais pessoas podem se contactar com a Letícia, de repente gente que não está nem no Brasil, mas fala português e aí queria ter
sei lá, uma paletinha, assim, sabe, de uma psicóloga para poder se conectar e falar, pô, tá aí, me identifiquei. Aliás, preciso me identificar com o psicólogo ou não? É fundamental. Como eu falei agora há pouco, é natural que quando você começa um processo de terapia, você experimente algum desconforto. Não é fácil falar sobre as nossas coisas e principalmente para alguém que a gente não conhece no começo. Mas assim, precisa bater o santo, né? Que a gente fala. A gente precisa se sentir ouvido, compreendido. A gente precisa acreditar que a pessoa que está ali diante de nós pode ajudar de alguma forma, né? Então é fundamental que tenha isso sim, e dos dois lados, né, Fabi? É importante o terapeuta também ser honesto nesse sentido, porque nós terapeutas também temos as nossas limitações, né? Tem alguns temas que eu sei que eu não consigo atravessar junto com o cliente, então a gente precisa viver isso dos dois lados, né? Essa empatia e bater o santo dos dois lados. Eu tenho uma outra pergunta que eu estava começando a falar no outro lá, que eu vou voltar, mas eu quero falar sobre uma coisa aqui. O que não pode se fazer, um psicólogo não pode fazer? Como que eu sei que esse psicólogo, cara, talvez não vai dar certo, ele não é muito bom, não. Tem alguma coisa que indique? Eu acho que a primeira coisa é essa coisa de ficar receitando, né, assim, ou remédio, ou ficar dando dicas de essências florais. Eu acho que um psicólogo que de partida não tem o mínimo de humildade, né, porque como eu te disse, a gente não tem o poder de curar ninguém. A gente tem recursos, né, assim, de cada abordagem para ajudar as pessoas, mas a gente não cura. Então, assim, um psicólogo que diz que vai curar, eu acho que você já pode abrir a porta e sair correndo, né? Eu acho que isso que é o fundamental, assim, né? Você sentir que a pessoa que está ali é honesta, né? Que sabe o que está fazendo, fugir de grandes explicações, porque eu acho que isso que é importante, até sobre o que a gente está falando da ansiedade. É claro que, como eu falei para vocês, tem alguns aspectos que são vividos da mesma forma por todo mundo, mas cada pessoa vive de uma forma singular o sofrimento, né? Então, o terapeuta, ele precisa, quando ele conhece uma nova pessoa, também está um pouco assentado, assim, nessa humildade. Então, se você estiver diante de alguém que sabe demais, que tem explicação para tudo, eu acho que também é um fator, assim, a ser pensado. Já levanta a É, flag vermelha, né? Bandeirinha. sim. Duas últimas, né? Já falei umas duas últimas, faz uns 20 minutos. Mas é porque tá muito interessante isso aqui. Né, gente? Quem tá Tá gostando, parecendo a minha filha, Fabi. Tá parecendo a minha filha. Só mais 5 minutos de desenho. Só mais 5 minutos de só desenho. mais 5 minutinhos aqui, negociando, negociando. Mas quem tá gostando, deixa aí um coraçãozinho pra Letícia. Pra mim também, obrigada. Beijo. Fabi. Mas... Show. Vamos mostrar amor, dividir amor. Ansiedade, fala assim, é só um sentimento, obrigada, gente, coraçãozinho, é um sentimento negativo ou traz qualquer vantagem para a vida? Existe alguma vantagem em ter ansiedade? Então, como eu falei, assim, quando é algo que não te atravessa o tempo todo, não é algo que é constante, que acaba às vezes se tornando uma patologia, a ansiedade, essa sensação de prontidão para o perigo, ela é uma sabedoria do organismo. Então, isso é importante a gente pensar que se você está tendo essas reações nesse momento, tem uma sabedoria por trás disso, né? De verdade, a gente está vivendo um momento de medo, de estranheza, de readaptação. Então, que bom que o nosso organismo está respondendo a isso, né? Então, tem esse lado muito positivo, que é o nosso corpo, as nossas emoções respondendo a algo concreto que está acontecendo, né? O problema é quando isso fica cristalizado e mesmo diante de uma situação que não tem perigo, ou se a ansiedade fica muito forte a ponto de arrancar a pessoa né, do dia a dia, dos afazeres da vida, aí sim é preocupante. Mas, assim, algum grau de ansiedade não tem como a gente não sentir nesse momento. E eu acho que é importante porque é o momento da gente ficar um pouco mais alerta mesmo
e prestando atenção um pouco no que está acontecendo, como a gente pode se cuidar, cuidar de quem está perto, né? Bacana. Obrigada. E aqui a gente desafia o entrevistado, esse Ai, papo cabeção com a Fabi. Já entrar num setor bem delicado, tá? Mas é espiritualidade. Uhum. Você vê que a espiritualidade, em diversas maneiras que a espiritualidade hoje é compreendida, né? Ela pode ajudar na ansiedade como uma prática ou não. Exemplos, tá? Existem técnicas meditativas, técnicas de respiração, o tal do EFT, que é o de toque, né? Existe a conexão, né, com fé, com acreditar, viver no momento do agora, né, que é o mindfulness. Como você, psicóloga, né, de formação, vê isso? Eu vejo a espiritualidade como algo fundamental. E a gente precisa diferenciar a espiritualidade de religiosidade, né? Porque a religiosidade, ela diz respeito a crenças, cada religião tem os seus dogmas, não é disso que eu estou falando. A espiritualidade, ela é um dos aspectos que constituem o ser humano, né? Então, como ser humano, a gente tem necessidade de se sentir pertencendo a um grupo, tem necessidade das relações, né? E tem necessidade da espiritualidade, eu acho que como uma possibilidade de abertura e de sentir, de acreditar que tem algo para além de nós, né? Porque se a gente ficar... E eu acho que esse é um fator de adoecimento na contemporaneidade, né? Que muitas pessoas não acreditam para nada além da ciência, da concretude, do que se sabe que tem resposta. Então, acho que a espiritualidade é fundamental. Tem alguns estudos que mostram que as pessoas que têm alguma crença religiosa ou espiritual tendem a atravessar um pouco melhor momentos de crise, porque é como se elas tivessem ao que se agarrar, né, onde se segurar, né? Então tem esse aspecto. E eu acho que agora, mais do que apontar um caminho, é importante que cada um encontre algo que faça sentido, né? E eu acho que esse momento, apesar de todo o sofrimento que envolve, mas ele também é um momento da gente parar e tentar se reconectar ao que faz sentido. Então, você falou de várias possibilidades, meditação, respiração, mindfulness, enfim, o caminho que for, mas que você tente se conectar a algo que te faça sentido, né? E aí, a espiritualidade, ela é fundamental para isso, que eu acho que ela faz a gente dar uma sensação de esperança. Acho que espiritualidade, para mim, traz essa ideia de esperança e de abertura também, né? Perfeito. Foi bem colocada essa pergunta da Ju, porque hoje a gente também teve o Círculo da Fé de manhã, porque muita gente confunde, e tem até nessa palavra certos dogmas, né? E acaba achando que a fé pode ser só do cristianismo ou do catolicismo, e aí virar essas crenças que a gente conversou, né? Então a gente conversou hoje de manhã bastante sobre isso, sobre o hinduísmo e práticas que não são religiosas, né? E até trouxe um dado aqui que, não sei se você sabe, mas 61%, isso é uma pesquisa do Gallup. Você já ouviu falar da Gallup Research? Já ouvi falar. Eles fazem análise de sentimento no mundo, para quem não conhece. E aí eles fizeram uma pesquisa em 2015 para falar sobre quem é religioso ou fé e no que acredita, né? E aí 61% dos chineses não se consideram religiosos. E isso não quer dizer que eles não acreditam em algo. Sim. Isso é bom para trazer isso também. E isso então pode diminuir essa ansiedade que está todo mundo agora nesse momento, talvez vivendo, desenvolvendo ou vai viver.
É, porque a ansiedade, como eu falei, ela tem a ver com essa sensação de falta de fronteira, de controle. E a partir do momento que você pode acreditar em algo, ou que você pode centrar sua respiração, né, ou meditar, se centrar, acho que traz um pouco essa sensação de novo de estar em posse, né, do que você sente, em posse de que algo para além de você pode também ajudar a dar conta disso, né? Então eu acho que a espiritualidade é fundamental nesse momento. E tentar resgatar, porque algumas pessoas têm esse canal muito distante, né? E eu acho que é o momento de se questionar mesmo e buscar o sentido, né? E cada um vai encontrar um sentido para isso que a gente está atravessando. Eu acho que isso ajuda muito, né? No momento de sofrimento extremo, tentar buscar um sentido. E não é fazer assim aquele olhar de poliana, né? De que é tudo lindo. Não. É de dentro do sofrimento tentar encontrar um sentido, se reconectar com algo, né? O psicólogo na Gestalt terapia, ele pode indicar para o paciente alguma maneira de diminuir crises de ansiedade momentâneas? Por exemplo, se estiver tendo um ataque de pânico, ao invés de me ligar, faz isso, né? Enfim, existe isso? A primeira coisa é você, junto com a pessoa, fazer ela como se fosse uma alfabetização corporal e de sensações. Você pode ir junto, ajudando a pessoa a aprender sobre ela mesma. Então, ela aprender que aquilo é um processo fisiológico, que ela provavelmente vai ter tais sensações, né? Que aquilo vai passar, né? Que não adianta tentar controlar. Uma vez, já mais de uma vez aconteceu de algum cliente me ligar no meio de uma crise de pânico. E é exatamente esse o trabalho que a gente faz, de tentar trazer a pessoa para essa sensação de que vai passar, para ela colocar os pés no chão, porque às vezes, no meio de uma crise de ansiedade ou de pânico, parece que você está flutuando, que você não sabe onde. Então, poder presentificar o corpo é fundamental. Às vezes, assim, sentir a perna apoiada na cadeira, as costas, né? Mexer um pouco na postura, apoiar na poltrona, sentir a respiração, tentar trazer algum fluxo. Então, são aspectos possíveis. Bacanérrimo, bacanérrimo. Dá a chuva de like aí, gente. Eu vou. Que aqui a gente está trabalhando a ansiedade enquanto fala. Então, vocês, por favor, um apreço, uma empatia, não é mesmo? Patrícia, exercícios de respiração são válidos, sim. Fundamental, né? também, sim. Eu acho que era isso. Jesus, tem só mais uma observação. Eu, como marketing, pessoal, tomem cuidado. Existe uma coisa que a gente chama de agenda setting em relações públicas, que é o que dá mais audiência. Então, a gente faz de uma maneira que a pessoa fique refém do que a gente vai falar, né? Isso nas redes sociais e isso na TV também. Então, vê se você não está caindo em armadilhas de agendamento, né, de notícias, que são realmente trágicas. E é isso. Muito obrigada. Eu falar mais uma coisinha para fechar. Muito, claro. Eu acho que, para além disso tudo que a gente falou, que tem muita informação, possibilidades, uma coisa que eu tenho vivido e que eu tenho conversado com os meus clientes, com amigos, né? Do quanto, nesse momento que a gente está no meio da crise, no meio da bagunça, né? Do quanto as relações são as relações que vão ajudar a gente, acho que, a atravessar esse momento. Né? Porque a partir do momento que você pode compartilhar o seu sofrimento, ele é possível de ser atravessado, né? Então, eu acho que é isso, as relações e poder se aproximar de quem você se sente seguro, que faz sentido para você, acho que é fundamental nesse momento. Gente, eu amei essa aula de psico. Eu não sei se vocês amaram, né? Coloca aqui o que vocês acharam, mas eu achei assim, tudo vai ser psico agora na minha vida. Essa psicoaula foi assim, psico incrível. Eu achei assim, psico sensacional. Você é uma psico incrível. É uma pena que eu não posso me consultar com você, não posso, né? A gente é amiga só desde o maternal, né? Não ia dar certo. Não, mas a prática também não deixa, né? Essa prática não deixa, não pode.
Mas ela tem uma psico de amiga, né? Então, a psicoamiga, quando a gente liga, tô psico, preciso da psicoamiga. Muito obrigada, Alex, pelo tempo. Obrigada a todos vocês que se conectaram aqui. Espero que isso tenha ajudado, de alguma maneira, a elucidar. A ideia do canal aqui é trazer uma reflexão de autodesenvolvimento e para que a gente possa olhar para dentro um pouquinho e repensar, né, para onde a gente quer ir, até da onde a gente veio, aonde a gente está, né, e como que a gente leva a vida para um futuro mais próspero aí. Tá bom? Um beijo enorme, Let's. Obrigada pelo